A reabilitação cardiovascular é designada como o processo de restabelecer o indivíduo com problemas cardíacos ao seu nível máximo de atividade, compatível com a capacidade funcional de seu coração. O benefício fisiológico mais importante é a melhoria da capacidade funcional. Isso significa que aumenta o limiar para sintomas como a angina de peito, a dispneia, a fadiga e o esgotamento, e um aumento na capacidade para o trabalho. Princípios do condicionamento cardiovascular. Treinamento físico é o desempenho de exercício repetitivo para aumentar a capacidade de trabalho físico e para induzir condicionamento físico. Ele deve ser de considerável custo energético em relação ao nível de aptidão do indivíduo e efetuado regularmente durante um período prolongado de tempo. A fim de alcançar benefícios, deve-se obedecer aos 4 princípios do condicionamento fisiológico. Princípio da sobrecarga. Um exercício para ser eficaz em aumentar o condicionamento precisa ser a um nível de trabalho maior do que aquele no qual o indivíduo usualmente desempenha. Princípio da especificidade. Cada tipo de exercício produz uma adaptação metabólica e fisiológica específica que resulta em um efeito específico de treinamento. Todos esses tipos de treinamento são importantes em reabilitação para melhorar o desempenho nas atividades de vida diárias e relacionado ao trabalho. Variação individual. O treinamento deve ser individualizado de acordo com as capacidades e necessidades da pessoa. Revisibilidade. Os efeitos benéficos do treinamento não são permanentes. As melhoras atingidas começam a desaparecer apenas 2 semanas depois da cessação. A reabilitação cardiovascular está tradicionalmente dividida em diversas fases, fase 1, fase 2 e fases 3 e 4. Vamos começar pela fase 2. Aquecimento. Essa fase tem por objetivo preparar os sistemas musculoesquelético e cardiorrespiratório para a fase de condicionamento propriamente dito. O aquecimento tem como principais efeitos fisiológicos promover o aumento da temperatura corporal, proporcionando um maior relaxamento do tecido colágeno, que é o principal componente do tecido conectivo muscular, diminuindo assim os riscos de lesão, diminuir as concentrações de lactato sanguíneo e aumentar o fluxo sanguíneo local, a fim de oxigenar os músculos e também remover mais rápido os elementos catabólicos formados pelo metabolismo celular. Após o aquecimento, vamos ao condicionamento. Ele tem como objetivo exercitar o paciente a uma frequência cardíaca programada a fim de obter efeito de treinamento. A intensidade do esforço deve ser aumentada gradualmente até o nível de treino programado. Os exercícios aeróbicos, rítmicos e dinâmicos são enfatizados e planejados de maneira a exercitar os grupos musculares das extremidades superiores e inferiores. A duração total varia até cerca de 40 minutos. Efeitos fisiológicos do exercício. Os efeitos fisiológicos do exercício físico podem ser classificados em agudos imediatos, agudos tardios e crônicos. Nesse momento, os efeitos agudos, também denominados respostas, são aqueles que acontecem em associação direta com a sessão de exercício e podem ser classificados pelo aumento de frequência cardíaca, ventilação pulmonar e sudorese, habitualmente associados ao esforço. Os efeitos agudos tardios são denominados ao longo das primeiras 24 horas que se seguem a uma sessão de exercício e podem ser identificados na discreta redução dos níveis tensionais, especialmente nos hipertensos e no aumento do número de receptores de insulina nas membranas das células musculares. Por último, os efeitos crônicos, também denominados adaptações, são aqueles que resultam da exposição frequente e regular às sessões de exercício, representando os aspectos morfofuncionais que diferenciam um indivíduo fisicamente treinado de um outro sedentário. Por exemplo, a hipertrofia muscular, melhora da aptidão cardiopulmonar e o aumento do consumo máximo de oxigênio. Agora vamos ao desaquecimento e relaxamento. A atividade física deve ser mantida com baixa intensidade de esforço, mantendo em atividade particularmente os músculos mais trabalhados durante a sessão, para facilitar a remoção do ácido lático desses músculos e beneficiar a circulação sistêmica através de um massageamento. Deve-se manter um débito cardíaco adequado através do aumento do retorno venoso pela ação de massageamento das veias através da contração e relaxamento muscular. Não há dúvidas que o exercício físico melhora a qualidade de vida, por trazer consequências físicas e psíquicas. Previne doenças, otimiza o condicionamento físico e as funções cardíacas e muscular.